Abra sua Bíblia em Lucas 1:37. Diz assim as Sagradas Escrituras: pois nada é impossível para Deus. Fala assim comigo: pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Fala, Lucas 1:37. Você já gravou um versículo bíblico. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus, que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem 3 tipos de frutos. O fruto biológico, que são filhos. O fruto natural das frutas, que é uma fruta gerando outra fruta. E o fruto espiritual, que é quando Deus muda a nossa vida e de alguma forma nós geramos frutos espirituais. Por exemplo, a Igreja da Transfiguração, qual é o nome do pastor lá? Pastor Cláudio. Pastor Cláudio, o senhor está recebendo 2 frutos tops. Bota essa parte para eles ouvirem lá. Corta essa parte. Pastorzão, o senhor está recebendo 2 frutos tops, 2 frutos amados, 2 frutos que geram frutos, 2 pessoas que têm frutos espirituais. Tratem bem esse pessoal no nome de Jesus, porque se vocês não tratarem eles bem, nós vamos lá na sua igreja fazer uma reclamação com vocês, amém? Quando o pessoal não tratar vocês bem, fala com a gente, que a gente vai lá resolver no nome de Jesus. Mas tem um fruto que só quem dá é Deus, que é o fruto sobrenatural. Sobrenatural nenhum homem pode fazer. Curar alguém ninguém faz, só Deus. O médico pode passar o remédio, você pode seguir tudo direitinho, mas quem faz o milagre é o Senhor. Uma pessoa que não consegue engravidar e engravida, é só Deus fazendo e ponto final. Que é da onde vem esse texto aqui agora. Estava tendo uma dificuldade de gestação, não estava conseguindo engravidar. Mas Lucas 1:37 vai dizer: pois nada é impossível para Deus. Então nós estamos ensinando a nova geração, a esses adolescentes, a eles terem uma vida pautada no sobrenatural. E eu quero tirar algumas lições. Em primeiro lugar, a vida natural é algo natural para todos. Fala assim comigo: a vida natural é algo natural para todos. O natural está disponível. A gente nasce, cresce, se reproduz e isso é a vida natural. Só que Deus tem algo sobrenatural para nós. Você nasce, você cresce, você nasce de novo. Como assim, pastor? Você nasce de novo, entregando a sua vida para Jesus. Aí você cresce espiritualmente, você gera filhos espirituais, você deixa um legado em Cristo Jesus, você abençoa vidas como o Felipe e a Letícia abençoaram, e eles estão saindo bem de uma igreja. Tem muita gente saindo mal de uma igreja. Tem muita gente que está pensando que trocar de igreja é igual trocar de roupa. Trocar de igreja não é igual trocar de roupa não, meu irmão. Trocar de igreja é algo sério. Ah, foi chateada com a palavra do pastor, e daí? Teu marido te chateia e tu não sai de casa? Tua esposa te chateia e tu não sai de casa? Tua mãe te irrita e tu não sai de casa? Você irrita tua mãe e teu pai e eles não saem de casa? Aí você se converte, você tem uma vida transformada, e aí você começa a viver na perspectiva do sobrenatural. Agora, nós precisamos entender que tem o natural. Para viver o sobrenatural, você precisa aproveitar bem o natural. Você quer ver? A Bíblia é um livro sobrenatural, amém ou não amém? Mas tem gente que nem pega para ler. Com todo respeito, estou falando mal de ninguém não, tá? Mas tem muito idoso que não pega a Bíblia mais para ler. Estou falando sério, não estou brincando não. Eu já ouvi de uma pessoa idosa: eu já li muito a Bíblia, e aí? Quer dizer que a unção, Deus não pode falar algo novo agora? Deus já te ensinou tudo o que você tinha para aprender? Eu já vi gente falando assim: eu tenho 20 anos de evangelho. Não, como o nosso pastor João fala, você não tem 20 anos de evangelho. Tem gente que não tem 20 anos de evangelho.
Ela tem 1 ano de crente onde buscou, e agora ela repete aqueles outros anos, aí chega em 20 anos, repetindo como foi no primeiro ano. Porque parou de crescer. E quem para de crescer, para de aprender e para de viver coisas novas. Não importa quanto tempo você tem de evangelho, tem aqui uma nova geração enorme aqui, um monte de adolescentes. Nós vamos precisar continuar lendo a Bíblia até que Ele venha, amém ou não amém? Porque Deus tem sempre algo novo para revelar para nós. Quem crê nisso? Eu já tive o privilégio de ler a Bíblia toda 28 vezes. Eu tenho 35 anos. Quando eu entrei no seminário, eu tinha 18 para 19. Eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes, que eu me converti lendo a Bíblia. E na minha turma, tinha gente de 50 anos que não tinha lido a Bíblia toda tantas vezes como eu, com 2 anos de crente. Não é questão de ler muito ou ler pouco, é questão de ter fome e busca de Deus. E nós precisamos aproveitar o natural. Para alguns é natural ter Bíblia na estante, mas para outros é algo sobrenatural. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram, lá na África, se eu não me engano, que chegou a Bíblia lá para o cara. Quem viu esse vídeo que viralizou aí no Instagram? E o camarada se ajoelhou, começou a chorar, porque na aldeia dele lá não tinha Bíblia. E ele ia ter uma Bíblia só para ele. Para aquele camarada, a Bíblia é sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural o tempo todo. A Bíblia é um livro sobrenatural. Só que tem horas que para nós é natural. Quantas Bíblias você tem em casa? E quantas versões? Nós precisamos viver o sobrenatural no natural. Começar a ler a Bíblia naturalmente e o sobrenatural vai chegar no nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Tem gente que quer viver o sobrenatural, mas não consegue nem viver o natural, meu irmão. Quer ver para viver o sobrenatural? Tem que orar. Tem que orar. Mas a pessoa não consegue gastar 10 minutos com Deus. Não é porque não tenho tempo. Não é tempo, gente. É falta de prioridade. É melhor você ser verdadeiro, parar de ser mentiroso no nome de Jesus. E você ser honesto e falar assim: eu não amo a Jesus como eu falo que eu amo. Porque eu não passo tempo com Ele. Eu não oro como eu deveria orar. Porque tem adolescente aqui que passa mais de 2 horas no TikTok por dia. E você sabe que é verdade. Tem adolescente aqui que passa mais de 2 horas no Instagram por dia. Tem adolescente aqui que de madrugada, em vez de estar lendo a Bíblia, orar, buscar, está conversando besteira no telefone de madrugada com quem não era para conversar. Aí daqui a pouco está mandando nude, aí está pedindo nude, porque em vez de orar e ler a Bíblia, está tendo papo furado. Aí vai parar onde? Lá no meu gabinete. Mas há um poder sobrenatural disponível. Para viver o sobrenatural, a gente tem que aprender primeiro a fazer o natural. Pastor, eu quero ser alguém na vida, eu quero ser médico, mas você não consegue estudar? Ontem eu fui no médico com a Vivian, a menina que atendeu a gente muito novinha. Eu fui olhando para ela e pensando: essa menina sabe o que ela está fazendo? Não, com todo respeito, porque tu quer ser atendido direito, né? Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí ela começou a explicar as coisas. Não, a menina estudou, a menina é boa. Mas aquele olhar de primeira assim, meu Deus do céu, essa menina é muito nova. Deve ser o primeiro emprego dela. E na vida, meu irmão, a gente não quer teste, não. A vida é a Vera. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Mas a garota mostrou que ela estudou. Ah, eu quero ser engenheiro. Você não gasta 5 minutos estudando. Não, eu quero ter carrão. Para ter carrão, tem que estudar muito. O natural vai te levar para o sobrenatural. E o que é natural no mundo hoje? Meu irmão, vamos ser sinceros. É natural um monte de adolescente estar no culto sexta-feira? O que é o natural? O natural, quando você sai daqui, quem não é daqui, pede para o ônibus passar ali em Vista Alegre, no polo gastronômico, que você vai ver que aquilo ali está um inferninho. Chovendo assim mesmo como está chovendo, pode estar lotado lá. O pessoal compra roupa parcelada e usa um pedaço hoje, aí vai usar outro pedaço amanhã e outro pedaço amanhã.
bebida para tudo quanto é lado, uma pegação do caramba, um montão ali vai ter relações sexuais com alguém que nunca viu. Isso não entra na minha cabeça. Não sabe se a pessoa é limpa, não sabe se a pessoa tem doença. Que loucura! Outro dia minha esposa estava compartilhando comigo, quando ela trabalhava na IMS, que uma amiga dela, uma colega dela, né, do trabalho, virou para ela e falou assim: eu não consigo entender vocês crentes, vocês têm um casamento só com aquela pessoa para sempre, não sei o quê. E a amiga dela falou com ela assim: eu não, eu tenho um kit pronto para toda vez que eu saio, porque se eu sair e eu encontrar alguém interessante, eu tenho camisinha, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Ah, que legal, que coisa maneira de se fazer, que coisa boa, você conhecer alguém que você nunca viu na vida, e aí você se entregar para essa pessoa, do jeito que o capeta gosta. O natural é a galera aloprar mesmo, o natural é o pessoal usar droga mesmo, mas aí, o diabo ele não mostra o fim, ele só mostra o começo, porque o fim vai ser numa Cracolândia, aí vai ter, aí a Junta de Missões Nacionais vai ter que ir lá com a Cristolândia, para poder ganhar essa pessoa para Jesus. Vamos ganhar para Jesus, mas precisava? Você adolescente jovem que está aqui, deixa eu falar um negócio para você. Todo mundo que está lá na Cracolândia começou com uma primeira vez. Ah, é só uma droguinha. É a primeira vez que vai te levar para o buraco. Que a sua vida seja uma vida que você não prove, não toque, não manuseie. Tem coisas, ontem eu orei por uma pessoa no culto que eu preguei lá em Rodilândia ontem, e eu falei assim, que você não experimente bebida, que você não experimente droga, que você não experimente algumas coisas, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Só que nós estamos aqui, não é para viver o natural somente. Segundo lugar, tenha sempre a perspectiva do sobrenatural. Fala assim comigo, eu preciso ter a perspectiva do sobrenatural. Meu irmão, nós vivemos por fé e não por vista. Tem adolescente aqui, talvez que a família é um caos. Talvez você não quer nem voltar para casa depois do culto. Você vai suportar o processo, porque você vai escolher direito no nome de Jesus. E você vai viver de acordo com o sobrenatural. O crente, ele não vive de uma maneira natural, meu irmão. Há um poder disponível para nós, amém ou não amém? Você crê nisso? Meu irmão, teve um momento que Jesus mandou os discípulos irem no barco. Essa passagem eu acho interessante, porque Jesus mandou eles irem, e de repente começou a estar uma agitação, tempestade, vento, e aí daqui a pouco um vira e fala assim, é um fantasma! Engraçado, né, meu irmão? Um bando de homem criado no mar, com medo de fantasma. Aí Jesus fala, não, sou eu! Aí Pedrão é top. Tem um monte de Pedro aqui. Pedrão é top. Aí Pedrão fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir a teu encontro. Alguém aí já andou sobre as águas? Nem, eu também não, só para... Agora vamos confessar, quem já tentou andar sobre as águas? Levanta a mão. Pode confessar. Eu vou te contar uma. Levanta a mão de novo, para me ver que eu não estou sozinho. Amém. Já tentaram mesmo? Deu ruim, né? Meu amigo também. Sítios da igreja, acampamento daquele top, eu falei, meu irmão, a gente está cheio de Deus. Aí eu falei, Senhor, ia ser maneirão se eu desse uma andadinha aqui, hein? Só estava eu, tinha alguns assim na piscina, aí eu tentei, fundei, filho. Eu acho que eu estou com pouca fé. Mas Pedro, diz a Bíblia, que ele começou a andar sobre as águas, sim ou não? Ele andou, só ele e Jesus na história. Mas ele começou a olhar para o vento, olhar para o mar, olhar para o negócio direitinho, trovão. O que aconteceu? Ele começou Aí ele começou a gritar desesperado por Jesus. Jesus foi, pegou ele, não foi? Sim ou não? Sim. Aprenda uma coisa aqui. Pedro, em um momento pelo menos, ele andou na perspectiva sobrenatural que Jesus estava. Mas quando ele afundou, Jesus não deixou ele morrer afogado, não. Jesus esticou a mão e trouxe ele de volta. Eu quero dizer para você, não importa como está a sua vida agora.
se você está benzão, andando na perspectiva sobrenatural, ou se você está afundando. O mesmo Jesus que te faz andar sobre as águas, como foi com Pedro, é o mesmo Jesus que vai te segurar quando tu começar a afundar, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco. Não perca a perspectiva do sobrenatural. Meu irmão, primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, depois as coisas acontecem no mundo natural. A Bíblia vai dizer em Romanos 4,17 que Deus traz à existência o que é inexistente, como se já existisse. Esse é o nosso Deus, que faz aonde não tem nada. Ele criou tudo do nada absoluto. Disse Deus, haja luz e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você acha que Deus não pode fazer coisas diferentes na sua vida? Uma terceira lição para os nossos adolescentes: seja um adolescente que vive o sobrenatural. Fala assim comigo, você que é adolescente: eu quero ser um adolescente que vive o sobrenatural. O que é sobrenatural para um adolescente cristão? Vencer a sua história. O que é sobrenatural para um adolescente cristão? Casar virgem. O que é sobrenatural para um adolescente cristão? Um adolescente que vem de uma família pobre, e ele estudar, se dedicar, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, vencer na vida, fazer uma faculdade. E como já aconteceu com vários adolescentes nossos aqui, tinha um adolescente aqui, eu não estou falando mal de ninguém, cada um tem sua realidade, eu também vim de uma família pobre, estou testemunhando um feito do Senhor, que ele falava assim para mim: pastor, o meu sonho é sair do quintal da minha família. Ele morava num quintal, com todo mundo, e família é uma bênção, mas tem horas que é complicado também, né? Sim ou não, irmãos? Claro. Esse meu adolescente, ele compartilhou comigo, ele passava tanta dificuldade financeira, que teve uma vez que a casa dele pegou fogo, e ele ficou morando naquela casa queimada durante alguns meses, e a casa não tinha energia elétrica, e no calor, sabe o que ele fazia? Ele acordava de madrugada para tomar banho, de tão calor que ele passava, e ele chegava e ele dormia molhado, porque ele sabia que se ele dormisse molhado, ele não ia passar tanto calor. Esse adolescente casou. Hoje esse adolescente mora num imóvel top, um apartamento legal, e ele não mora num quintal de família, porque ele viveu o sobrenatural do Senhor. Primeiro, na família dele, poucos casaram direito. Eu quero dizer para você que você vai ser um adolescente que vai viver na perspectiva do sobrenatural. Amém? Uma quarta lição: um adolescente que vive o sobrenatural tem intimidade com Deus. Ah, meu irmão, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa. Você tem intimidade com Deus? Tem gente que vem para o culto e não pega na Bíblia a semana inteira. Aí fala assim: ah, mas eu já ouvi adolescente falando assim comigo: pastor, eu olho para o lado e está todo mundo cultuando, todo mundo levantando a mão, e eu não sinto nada. Eu não consigo entregar igual as pessoas entregam. É porque talvez você não busca igual as pessoas buscam. Amém ou não amém? Olha para cá, gente. O problema não é que Deus não fala contigo. O problema é que talvez é que a tua Bíblia anda muito fechada. Eu quero te desafiar, você adolescente, a você ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Se você não tiver intimidade com Deus, você vai ser arrastado, brother. Toda hora você vai ter convite. O problema não é dizer não uma vez. O diabo é insistente. O problema é alguém te chamar para uma parada uma vez, aí tu não. Aí tu, opa, nunca mais vamos pedir nada. Aí daqui a pouco chama de novo. Aí daqui a pouco chama de novo. Daqui a pouco chama de novo. Vai ter um momento que você vai estar cansado. É nessa hora que você está cansado que talvez você vai cair. Eu lembro que... Lembra quando o UFC estava bombando assim, quando iniciou? Quem lembra disso? Quando o UFC assim viralizou mesmo. Quem ficava acordado de madrugada para ver luta? Quem ficava acordado de madrugada para ver luta? Eu lembro que teve uma luta
Na época que o José Aldo estava voando mesmo. Sabe como é que ele ganhou a luta? Ele viu que o cara, toda hora ele falava com uma base assim, mais ou menos, para lutar. E ele estudou o cara, que toda hora ele lutava assim. Ele começou a chutar a perna do cara. E a estratégia dele era só chutar a perna do cara. Ele dava um soquinho em cima, chutava a perna do cara. Dava um soquinho em cima, chutava a perna do cara. Daqui a pouco o cara começou a lutar assim. Quem lembra dessa luta? O cara começou a lutar mancando, porque ele não conseguia apoiar as duas pernas. Meu irmão, quando ele começou a mancar, o José Aldo arrebentou ele. Aí acabou a luta. Ele venceu a luta. Ele era um monstro. Muito bem. O diabo, ele é igual ao José Aldo nesse exemplo. Ele vai dando uma pancada, aí tu fica firme. Aí ele vai dando outra pancada, aí tu fica firme. Daqui a pouco está começando a mancar. Quando o diabo perceber que tu deu mole, aí ele vai vir para cima de você com tudo. Você precisa ter intimidade com Deus. Você, menina, olha para mim. Você é menina de Deus. Você é crente. Você é bonita. Você é uma princesa do Senhor. Você não pode ficar com ninguém, minha irmã. Você não pode sair se entregando para esses garotos malucos aí, não. Você vai ser só mais uma. Você não é para ser mais uma, você é para ser a menina. Quem ama de verdade leva para o altar. Amém ou não amém? Aí o menino chama uma vez, o outro chama uma vez, daqui a pouco. E você, menino, também. Você, menino, precisa zelar pela tua santidade. É sua responsabilidade ser santo. Pastor, ninguém olha para mim. É quando aparece alguém, deixa eu falar um negócio para você, todo respeito. Você, menino crente, olha para mim. Se você está firme com Jesus, está lendo a Bíblia, está orando, está cheio de Deus, uma menina bonita do mundo te dá mole, é capeta, filho. Pode ter certeza. Eu não tenho dúvidas. Se olha no espelho quando você chegar em casa. Por favor, Robinho, por gentileza. Por favor. Faz esse favor, por gentileza. Você olha para mim, você firme com Jesus. Cheio de Deus, crente. Uma menina bonita do mundo. Desviada, endemoniada, está te dando mole? É o capeta querendo te dar uma rasteira. Mas você, no nome de Jesus, você vai ser um adolescente que vai ter intimidade com Deus. Amém? Uma quinta lição. Um adolescente que vive o sobrenatural não liga para a multidão. Fala assim comigo, um adolescente. Antes de falar, gente, está chovendo muito lá fora. Então não adianta você, adolescente, ir embora, porque está chovendo. Então fica firme aí, tá bom? Então fala assim comigo, um adolescente que vive o sobrenatural não liga para a multidão. Os diferentes guiam, a multidão segue. Pastor, tá vendo? Falei que está chovendo muito, não adianta. Pastor, tá todo mundo fazendo isso. Teologia de pai e mãe. O que teu pai e tua mãe falam para você? Pastor, todo mundo vai nessa festa. Aí a festa do teu pai e tua mãe tá ligado. Eles estão ligados que é um migué teu. Tá meio bananada na fé, tá querendo ir para essa festinha para dar uma aloprada. Aí você fala, mas mãe, vai todo mundo. Aí tua mãe fala o quê? Aí tu quer dar um migué no teu pai, você menino, não pai, porque como é que é? Tu sabe que tu não está firme. Aí tu vai falar pro teu pai vai falar o quê? Você não é todo mundo. Você é diferente. Sabe por que você é diferente? Porque você é marcado pelo sangue de Jesus. Você tem que saber que você vai ser diferente mesmo. Ontem, lá em Rodilândia, foi muito legal a ministração lá, voltar lá para pregar na igreja da minha tia, foi bênção. E as meninas estavam dançando no balé lá, e o pessoal dançou hip hop lá para Jesus. Aí a esposa do meu primo pegou o microfone para cantar, né? E ela falou assim, como eu queria que o meu filho estivesse aqui. Mas o filho dela tinha 20 anos, se envolveu com tráfico, morreu com um tiro na cabeça. Sabe por quê? Porque foi com a multidão.
Não, vamos ali rapidinho. Quando você vai, a multidão só ensina porcaria. Você percebeu isso? Se eu falar um negócio para você, amigo de verdade é quem fala o que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir. É por isso que filho, filha, tem que ouvir pai e mãe. Tem que ouvir, brother. Porque teu pai, ninguém te ama igual teu pai e tua mãe. Ninguém te ama igual teu pai e tua mãe. Você tem que escutar. Por exemplo, você tem que ouvir os seus pastores. Tem horas que eu olho e já falo assim, isso aí vai dar ruim. Aí eu falo para não fazer. Aí o alimento vai lá e faz o quê? Faz. Aí quebra a cara. Furar concreto com o dedo não dá, meu irmão. Vai se machucar. Dar soco em ponta de faca, vai se ferir. Seja inteligente. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. Obedece, brother. Obedece. Para de ir com a multidão. Aí tua amiga fala assim, tua mãe não sabe de nada, teu pai não sabe de nada. Essas pessoas que falam isso para você são pessoas endemoniadas. Está cheio de demônio. É isso mesmo. Se alguém fala para você não ouvir teu pai, não ouvir tua mãe, não ouvir tua liderança, está cheio de capeta. Pode sair fora desse tipo de gente. Meu irmão, tem horas que eu aconselho os nossos adolescentes. Eu estou falando como um pai fala para um filho. Estou dando a vida ali, orientando, para que você não passe por buracos que nós já passamos. Olha para mim, o que um pai e uma mãe fazem na sua vida? Presta atenção, aqui está um buraco, correto? Amém? Está comigo? Está ligado? Está ligado? Aqui está um buraco. Aí vamos supor, teu pai e tua mãe já caíram nesse buraco, se quebraram todinho. O que teu pai quer fazer contigo? Ele quer te pegar, te tirar do buraco e falar assim, vai. Você está entendendo o que eu estou falando? O que o teu líder, teu pastor quer fazer contigo? Pegar você pelo braço, cara, aí não, você vai se quebrar. Te tirar do buraco e aí te solta, vai viver. Porque a verdadeira liderança não aprisiona, ela libera. Nós estamos gerando pessoas para o reino. Ninguém é meu, ninguém é nosso, é tudo do reino. O Felipe e a Letícia são do reino. E aí vou te dar uma lição, aproveite as oportunidades, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quem sabe você vai para outro estado. Quem sabe você vai para outra igreja. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Aproveita ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Oportunidade não mora. Oportunidade passa. Não pegou, já era. Você precisa aproveitar as oportunidades. Ontem mesmo eu conversei com uma adolescente / jovem. Ela está virando jovenzinha. E eu falei com ela falou, pastor, hoje é a minha última ministração. Eu falei, que bênção, agora você vai para os jovens, coisa boa, o Diper é uma bênção. Ela falou assim, pastor, mas eu sou muito apegada ao I9. Eu falei, é normal, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você está há 7 anos no mesmo ministério, é óbvio, mas agora é hora de dar tchau. E eu virei para ela e falei assim, mas quer saber uma coisa boa? Você foi uma adolescente que aproveitou muito o ministério. Você marcou um legado, você deixou lembranças boas. O ruim é quando é aquele adolescente que não faz nada. Aquele adolescente que a gente está assim, vai logo para o jovem em nome de Jesus. Pastor Lucas, pega esse endemoniado. Não, bom é quando o adolescente, ele é uma bênção. Trabalhou para caramba para Jesus, ganhou seus amigos para Jesus, cresceu, virou jovem, glória a Deus, coisa boa. Igual eu preguei esse ano no acampamento dos jovens, metade do acampamento foram meus adolescentes. Pedi para a galera ficar de pé, um monte de adolescentes foi de pé, que alegria, coisa boa, ver que a galera está crescendo, que vocês vão virar jovens, você vai virar marido, você vai virar esposa, amém ou não amém?
Você não vai viver sempre no ministério de adolescentes. Para com essa síndrome de Peter Pan no nome de Jesus. Você vai crescer, meu filho. Vai trabalhar. Vai acordar cedo para trabalhar. Não estou com vontade. Beleza. Prazer, vida real. Quem aqui faz coisas sem vontade que tem que fazer? Quem já foi trabalhar sem vontade? Quase todo dia, né? Faz parte. É a vida. Olha para mim, você vai ser diferente. E uma penúltima lição: uma adolescente que vive o sobrenatural é uma adolescente que vive uma transformação verdadeira. Fala assim comigo, uma transformação verdadeira. Olha para mim. Não é hora de mexer no celular agora não, hein? Vou chamar pelo nome. Igual aqueles pastores antigos, né, meu irmão? Pessoal mais experiente aqui. Quem já foi chamado pelo nome? Levanta a mão no culto. Ih, eu já fui muito. Estou quase chamando o pessoal lá da galeria pelo nome lá, ó. Estou quase, está na ponta da língua. Aqui, ó. Agora todo mundo é santo, né? Aleluia. Bateu na trave hoje, hein, pessoal? Uma vez o pastor João estava ali. Pastor João. Irmão William Menezes e Augusto Cavalheiro, os irmãos estão me atrapalhando. Aí foi igual o pessoal da galeria tá agora. Todo mundo santo, né? Fofoqueiro, hein, pessoal? Olhou lá para trás. Vamos cada um tomar conta da sua vida, que tal? Se vocês quiserem, eu tenho 3 gatos lá em casa. É mole? Transformação verdadeira. Quero falar um negócio para você para ir para o último lugar. Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus na sua vida? Meu irmão, se alguém olhar para a minha vida e ver Jesus na minha vida, zerei o game. Zerei o game. Se alguém olhar para você e ver Jesus na sua vida, parabéns. Você está vivendo Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Estou lembrando de uma história que o pastor Ademar de Campos contou numa conferência que nós estávamos. Todo mundo pensando que ele ia cantar, né? Grande, queremos o teu nome engrandecer e tal. E naquele dia ele não cantou. Mó vacilão, né? Poderia ter cantado. O cara tá lá, antes de pregar, ele poderia cantar uma musiquinha, né, pastor? Pastor Ednilson. Tiozão é só para os amigos. Não cantou. Aí todo mundo foi frustrado. Aí ele ainda falou: não vou cantar hoje não. Quase que o pessoal vaiou ele. Pô, não precisa disso, meu irmão. Canta. E aí, mas ele contou uma história que marcou a minha vida. Ele disse que ele foi numa conferência cantar. Quando acabou a conferência, um menino de 2 anos, que foi com a mãe, pediu para tirar foto com ele. E aí, ele, claro, vou tirar foto com a criança, né? Criança é outra história. Aí a mãe falou assim: não, pastor Ademar, mas eu preciso te explicar por que o meu filho quer tirar foto com o senhor. Ele, não, pode falar, claro. O meu filho, quando acabou o culto, ele falou assim: mamãe, 2 anos a criança. Mãe, eu preciso tirar foto com Jesus. Mamãe, por favor, vamos lá, para a gente tirar foto com Jesus. O pastor Ademar contou para a gente naquela conferência que ele começou a chorar, que uma criança de 2 anos olhou para ele e viu Jesus na vida dele. Ah, meu irmão, quando você é um adolescente e vive uma transformação verdadeira, quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus na sua vida. E é interessante, quando você muda de verdade, as pessoas te respeitam. Sim ou não? Fala palavrão perto dele, não. Ele é crente. Quem já viveu essa experiência? Fala palavrão perto dela, não. Ei, essas coisas, menina, pode mostrar para ela, não.
Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava na Casa das Fechaduras em Niterói. Tinha um coroa lá que todo dia ele contava piada pornográfica. E ele pensou que eu era do mundão, com 18 anos, cheguei lá. Primeiro dia ele contou uma piada, foi até engraçada, mas eu sou crente, aí não pude rir. Por dentro eu estava rindo, mas por fora eu fiquei com cara séria, meu irmão. Por dentro eu estava rindo, mas por fora. Primeira semana ele, pum, eu, Primeiro dia, ele, pum. Segundo dia ele contou outra, já não foi tão engraçada. Aí eu já estava com raiva mesmo, eu fiquei com raiva. Cara de mal alimentado, cara de parede. Terceiro dia ele, você não vai rir de nenhuma piada não? Aí eu virei para ele e falei, eu não concordo com nada que o senhor falou. Eu sou crente. E eu não vou rir com algo que desagrada ao Senhor. Teve uma vez que ele estava mostrando vídeo pornográfico para a galera do andar. Aí já devia ter uns 2 meses naquela empresa. Aí quando eu estava perto assim, e eu tô me ligando, né? Que eles estão, olha aqui, não sei o que, sei lá. Aí um cara falou assim, não, para o William não, porque ele é crente. Seja crente de verdade. Seja parecido com Jesus, porque as pessoas vão te respeitar no nome de Jesus. Agora, vamos para o outro lado. Se o pessoal não está te respeitando muito, tem alguma coisa errada. O testemunho está meio bananada. Mais ou menos. Que no nome de Jesus, quem vive o sobrenatural, tem uma transformação com Cristo Jesus, amém? Uma transformação verdadeira. E último lugar, tem alguns exemplos bíblicos que viveram o sobrenatural na adolescência. Por exemplo, José viveu o sobrenatural na sua adolescência. Meu irmão, José foi fiel, jogaram ele no poço, depois ele foi vendido para a casa de Potifar. Quando ele estava lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar devia ser bonita, porque homem rico tem mulher bonita. Porque eles têm um princípio, eles são bonitos e simpáticos. Ok? Com certeza a mulher de Potifar devia ser bonita, mas ele não ligou para aquela piriguete. E ele foi fiel ao Senhor. Não posso pecar contra o Senhor. E vai dizer a Bíblia que ele foi preso injustamente. Na cadeia ele prosperou. Depois ele revelou o sonho de Faraó. E ele virou o segundo mais importante do Egito. O segundo mais importante do Egito. O terceiro foi Daniel. Daniel, por exemplo, era um jovenzinho que sabia quem Deus era e viveu o sobrenatural. Não quis se prostrar diante da imagem, não quis orar, adorar aquela imagem, e foi dado um decreto, não pode falar com outro Deus, a não ser com essa imagem. E Daniel orou 3 vezes por dia, com a janela aberta. E vai dizer a Bíblia, que Daniel ficou lá na cova dos leões, não aconteceu nada. O rei não conseguiu dormir, perguntou, Daniel, ele respondeu, mano, Daniel tirou selfie com os leões, filho. Daniel andou entre os leões, viveu o sobrenatural. Mas vai dizer a Bíblia que depois Daniel saiu, aqueles que o jogaram dentro da cova, que jogaram ele dentro da cova, sabe o que aconteceu? Antes de chegar no chão, todo mundo foi devorado. O leão só fazia dieta de quem era crente. Quem não era crente já era, meu irmão. E um exemplo de adolescente jovenzinho também que viveu o sobrenatural, o último, Davi. Davi foi bravo. Davi é um nome lindo. Davi é um nome sensacional. Depois de Jesus é um nome lindo, assim, é o segundo nome mais lindo depois de Jesus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus o chamou em 1 Samuel 16. Ele é ungido na frente de seus irmãos. Em 1 Samuel 17, ele vai lutar contra Golias. Golias, um soldado enorme, experiente, gigante. E aí, Golias amaldiçoa Davi.
E Davi fala assim para Golias: você vem contra mim com espadas, dardos e lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe qual é o nome disso? Davi tinha uma fé sobrenatural. A fé de Davi era muito maior do que qualquer gigante. Ele arrebentou o gigante, meu irmão. Acertou uma perna naquela testa enorme, aquela cabeça de nós todos. Tu acha que Davi ia errar aquele cabeção de Golias? Ah, moleque, de primeira, vup, tum, pronto, caiu o gigante. Davi não foi comemorando antes do tempo não, porque o gigante podia voltar. Ficou meio tonto, caiu. Davi foi logo, pegou a espada do próprio Golias, e diz a Bíblia que arrancou a cabeça de Golias. Eu quero dizer para você que esses homens da Bíblia viveram o sobrenatural na sua adolescência e na sua juventude. E o mesmo Deus que agiu na vida deles está disponível na sua vida também. Amém? Quero chamar o pessoal do louvor, quero caminhar para o final e eu quero compartilhar com você uma história. Lá em casa nós estamos em obras, né? E na realidade nós já voltamos para casa, mas nós ficamos um mês em obras. E é interessante que nós dormimos na casa da avó da Vivian, e a avó da Vivian é sensacional, maravilhosa, é uma mulher de Deus, uma mulher querida. Mas chegou assim, depois de uns 20 dias, tem nada melhor que a sua casa, né, meu irmão? Sua casa, sua cama, seu banheiro, se é que você me entende. Tem nada melhor que a sua casa, né? É muito bom viajar. Quem gosta de viajar? Mas é melhor ainda ter para onde voltar. Viajar é muito bom, eu amo viajar. Ô Jesus, olha para mim. Só me deu muitas viagens ainda. Viagens para pregar o evangelho, viagens com a minha esposa para curtir, com meu filho. Aleluia, isso, pai, isso. Senhor, o Senhor me achou. Outro dia foi pregar numa igreja. Aí eu falei, essa eu nunca tinha escutado, Léo. Pregar numa igreja batista, tá? Aí eu estou pregando, falei alguma coisa lá que foi bênção. Aí o irmão falou, Altão, Deus te achou, hein? Deus te achou, hein? Falei, rapaz, essa eu nunca tinha escutado, não. Aí eu até falei, essa foi maneira. Senhor, o Senhor me achou. Pode me botar para viajar à vontade, tá? Só fica à vontade. Estou aqui, ó, eu. Viajar é bom, não é? Quem gosta de viajar? Amém. Mas é muito melhor voltar para casa. Muito melhor. E aí, eu fiquei um mês na casa da avó da Vivian, muito bem tratado. Comida do bom e do melhor. Mas não era a minha cama. A avó da Vivian, ela é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço. A avó da Vivian, por exemplo, quando a gente chega lá, as frutas já estão cortadas. Ela corta a manga para nós. Eu vou te contar a primeira vez que eu conheci a avó da Vivian. A gente começou a namorar, e aí a Vivian falou assim, você tem que conhecer a minha avó. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu fiquei pensando, né, como é que seria a avó dela. Vó é uma benção, né, vó? Vó é uma benção. A avó da Adriana também é sensacional. Só que caiu um toró, meu irmão. Caiu um toró. Chegamos lá encharcados. A avó da Vivian nunca tinha me visto na minha vida. A gente nunca teve contato. Eu cheguei igual um pinto molhado. Ela pegou a toalha, ela se abaixou, ela nunca tinha me visto. E ela começou a me enxugar, cara. Eu fiquei constrangido. Que isso? Que isso? E ela, fica quieto, meu neto. Meu neto nunca me viu. Começou. Aí tá, todo encharcado. Um prazer conhecer a senhora e tal. Ela é maravilhosa. O problema não era ela. O problema é que já passou assim umas 2, 3 semanas. Eu estava agoniado. Eu queria minha casa. Meus gatos ficaram presos dentro de um quarto durante um mês. Coitado dos gatinhos, cara. Que maldade. Você já viu o gato chorando? Você já viu o gato chorando? Eu vi.
Os três, às vezes eu ia lá com lágrimas, eles com lágrimas nos olhos, de saudade, que a gente não podia ir muito lá, porque a casa estava um caos, pastor Adriano. Quarta-feira, no dia do início da conferência Legado, nós voltamos para casa, aleluia. Os gatinhos ficaram em cima da gente. Até o Davi ficou feliz, porque o Davi começou a mexer muito. E no jogo do Flamengo, aleluia. Estamos em oração por amanhã, né? Senhor, olha para nós. Eita, o avivamento veio sobre esse lugar. Senhor, bota os inimigos em confusão, Jesus. Tudo que o Abel tentar caia por terra. Oh, Jesus. Que eles briguem entre si. Olha para mim. Pastor, onde você quer chegar, pastor? Falando da sua casa. Quando eu cheguei em casa, um mês que eu estava querendo entrar na minha casa. Quando eu voltei para casa, e agora eu estou na minha casa já há uma semana, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Você precisa sentir falta do céu. Você não pode se acostumar com essa terra. Olha para mim, tem muito crente acostumado com essa terra. Só que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Esse mundo não é para nós não fomos feitos para cá. Nós fomos feitos para o céu. O céu é o meu lugar, o céu é o seu lugar. Você ainda não voltou para casa. Mas nós vamos voltar para casa, amém? Mas só vai poder entrar na casa aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Quem não entregou sua vida para Jesus ainda não tem acesso. Mas hoje é a noite que o Senhor quer liberar o seu acesso para o céu no nome de Jesus.